Olá, muito bom dia para você que está aqui no canal do nosso amado pastor Washington Marques e eu fui convidado para trazer para você uma série muito legal, muito interessante que vai tratar sobre todos os livros da Bíblia. Todo sábado estaremos falando sobre um livro em ordem, tá bom? Hoje nós vamos começar então com o livro de Gênesis e vamos trazer para você um panorama sobre o livro de Gênesis. Será bem interessante esse estudo, porque você vai passar a ler cada um dos livros da Bíblia com uma visão mais profunda, com uma visão melhor do que ali está sendo descrito. E vamos aprender então qual o propósito para cada um desses livros para os nossos dias de hoje. Amém? Bem, vamos começar então com o livro de Gênesis, mas antes vamos fazer uma oração para que o Senhor possa falar aos nossos corações. Oremos. Pai querido, Deus eterno, nós te agradecemos, Senhor, por esta manhã, te agradecemos por esse estudo que será ministrado. Nós, Senhor Deus, suplicamos a Ti pela Tua graça, fala aos nossos corações. Nós abrimos os nossos corações para aprender mais e mais do Senhor, Pai. Então fala conosco, nos ensina e que a Tua palavra possa ser cada vez mais relevante para os nossos dias. Assim nós oramos, Pai, crendo que o Senhor é aquele que fala, é aquele que revela, é aquele que nos inspira. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Vamos então ao nosso estudo de hoje? Falando então do livro de Gênesis, Gênesis significa origens ou começos. É uma história de inícios, tá bom? A maioria dos temas importantes da Bíblia eles vão aparecer aqui pela primeira vez, no livro de Gênesis. O panorama que eu tenho para você do livro é que ele revela como tudo começou e, é claro, como tudo deu errado. Os problemas começaram quando a humanidade fez escolhas erradas, arruinando o mundo perfeito. Mas, como Deus ele é amoroso, Deus tinha um plano para trazer as pessoas de volta para si mesmo e restaurar a sua criação. Aqui você já percebe então que se a sua vida está toda perdida, toda arruinada, através do livro de Gênesis a gente começa a ver que nós podemos ser restaurados, porque Deus cuidou, mesmo quando houve erro de Adão e Eva, Deus cuidou deles. Vamos então para alguns temas bem importantes, porque eu vou falar sobre a relevância para os dias de hoje deste lindo livro de Gênesis. Amém? Bem, o pecado sempre ele é exposto, e é sobre isso que eu quero falar no primeiro tópico. Nós vamos tratar 5 tópicos aqui para depois fazermos a oração, tá bom? Então são 5 tópicos importantes. O primeiro é que o pecado sempre é exposto. Nós vemos isso porque a inclinação do pecado para enganar nos faz pensar que podemos escondê-lo, mas não podemos. Não foi assim? Adão e Eva tentaram escondê-lo, está lá no capítulo 3, versos de número 8 ao 10. Caim, por sua vez, declarou não saber nada do que tinha acontecido com Abel. Lembra? Capítulo 4, verso 8 ao 12. Abrão mentiu a respeito de Sara, sua esposa, capítulo 12, verso 10 ao 20, e no capítulo 20, verso 1 ao 18. Mas todos eles foram expostos. Nós não encontramos perdão para o pecado e escondendo, mas apenas confessando. 1 João, capítulo 1, verso 8 ao 9. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amém? O segundo tema aqui para nós sobre a relevância do livro de Gênesis é que a fé sempre é recompensada. Abraão não era perfeito. O que o deixou certo com Deus não foi o seu comportamento, mas a sua fé. Você vê isso lá no capítulo 15, verso de número 6. Vamos somente ler esse texto? Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi atribuído para a justiça. A despeito das reveses e erros, ele manteve a fé na promessa de Deus e por isso ele foi abençoado. Nós vemos essa confirmação no capítulo 21, verso 1 ao 5 e no capítulo 22, verso 1 ao 18. O Novo Testamento considera Abrão como um exemplo a ser seguido. As referências para isso estão em Romanos capítulo 4, verso 1 ao 25, Gálatas capítulo 3, verso 1 ao 18 e Hebreus capítulo 11, do verso 8 ao 19. É importante que você anote esses textos e vá lá depois fazer a conferência. Amém? Então vimos até aqui que o pecado sempre é exposto,
a fé sempre é recompensada, e o terceiro ponto é que as promessas sempre são cumpridas. Deus prometeu a Abraão que ele frutificaria grandissimamente, capítulo 17, verso 6, e se tornaria uma grande nação. Gênesis mostra como essa promessa foi mantida, como os descendentes de Abraão cresceram em número e riqueza, tornando-se finalmente os 12 tribos. Quando Canaã passou por um período de escassez e fome, Deus levou-os para uma segurança no Egito, onde frutificaram e multiplicaram-se muito. Capítulo 47, verso 27. Então isso continuou até a época do Êxodo, quando o faraó passou a temer o tamanho deles. Lembra quando o faraó teve medo do tamanho desse povo? Bem, o quarto ponto então é que a obediência sempre é abençoada. Abraão respondeu ao chamado de Deus de ir para a terra que eu te mostrarei. Capítulo 12, verso 1. Mesmo sem saber onde era, confiando na promessa de que seria abençoado e seria uma bênção. Capítulo 12, verso 2. Essa missão do chamado para ir ainda é relevante para os dias de hoje, para todo o povo de Deus. Vocês lembram do Evangelho de Mateus, capítulo 28, do verso 18 ao 20, o que diz? Vamos dar uma olhada para entendermos a missão do nosso chamado? Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Glória a Deus. Quando os seguidores de Jesus obedecem ao chamado, eles também são abençoados. Você sabia disso? Se você tem um chamado de Deus e você obedece a esse chamado, você pode ter a plena certeza de que você será tremendamente abençoado. Dá uma olhada lá em Marcos, capítulo 16, verso de número 20. Olha o que diz esse texto tão lindo. E eles foram e pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Coisa linda, né? Atos capítulo 2, verso 38. E Pedro respondeu: Arrependam-se cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados. E vocês receberão o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vocês e para seus filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: Salvem-se desta geração perversa. Então, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Então, nós vemos nesse texto como nós mesmos também podemos ser abençoados. Amém? Então, nós vemos até aqui 4 pontos interessantes. O pecado sempre é exposto, a fé sempre é recompensada, as promessas sempre são cumpridas e a obediência sempre é abençoada. E o 5º ponto que eu quero tratar com vocês no dia de hoje é que os propósitos sempre são realizados. Desde o Jardim do Éden, Satanás tenta se opor aos propósitos de Deus, mas Gênesis mostra como a providência do Senhor, que se abrange a sua vigilância incessante sobre o seu povo e sua moldagem de todos os eventos e circunstâncias para os seus propósitos, vai assegurar que no fim as coisas sempre deem certo para aqueles que ele escolheu. Embora observemos isso em diversos pontos da vida dos patriarcas, em nenhum lugar fica mais claro que na história de José. Ele confiava que Deus estava em operação mesmo quando tudo parecia dar errado. Você pode ver isso no capítulo 37, verso 36 e no capítulo 39, do verso 1 até o capítulo 41, verso 57, assegurando aos irmãos receosos que o Senhor operara em tudo. Ainda hoje, Deus é aquele em que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos capítulo 8, verso de número 28.
Bem, vamos terminar então aqui nossa lição de hoje, aprendendo um pouquinho sobre o panorama do livro de Gênesis. Você viu que é bem rápido, é bem simples, mas eu espero que cada lição que for apresentada aqui para você te dê uma visão melhor para cada um dos livros, uma visão panorâmica de cada um dos livros, para que agora você, quando for ler o livro de Gênesis, você já tenha uma outra visão do que Deus é capaz de fazer. Então nós aprendemos o que hoje? Que o pecado sempre é exposto, que a fé sempre é recompensada, as promessas sempre são cumpridas, a obediência sempre é abençoada e os propósitos sempre são realizados. Amém, queridos? Vós bem tentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Gênesis capítulo 50, verso 20. Vamos orar? Querido Deus e eterno Pai, obrigado por este tão lindo dia, Senhor. Obrigado porque Tua palavra é viva. Obrigado, Deus, porque o Senhor fala conosco, aonde estivermos. Obrigado, Deus, porque a Tua palavra diz que o Teu Espírito, Ele habita dentro de nós. E, Pai, eu suplico a Ti, Deus, por cada um dos meus irmãos que estão ouvindo essa mensagem, abençoe a vida deles. Conceda-lhes agora, Senhor, uma visão panorâmica deste livro, deste tão lindo livro de Gênesis, que fala dos começos, dos inícios. Então, Pai, em nome de Jesus, cumpra as suas promessas na vida dos meus irmãos. Pai, que a fé deles possa recompensá-los, que as promessas sejam cumpridas. Pai, que o pecado de cada um seja exposto para que haja salvação, exposto para que haja libertação. Deus, que haja arrependimento verdadeiro, que haja, Senhor Deus, o confessar dos pecados, para que eles tenham acesso diretamente ao trono do Senhor. Pai, que a obediência deles sempre possa redundar em bênçãos, Senhor. Pai, que os seus propósitos na vida de cada um sejam realizados. Pai, nos abençoe neste lindo dia, Senhor. E assim eu oro, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida. Se você gostou dessa lição, desse momento aqui, deixe o seu like, compartilhe com outras pessoas, com outros irmãos das suas igrejas e que você seja tremendamente abençoado. Amém? E se inscreva no canal, não se esqueça. Que Deus te abençoe e até a próxima lição.